Boa noite. Boa noite. Vou falar sobre o projeto integrador. Você sabe o que é o projeto integrador? O projeto integrador é a atuação na articulação das competências previstas no perfil profissional. Ele desenvolve a capacidade de atuação no profissional no mercado de trabalho. Durante a realização do projeto integrador, o aluno demonstra sua atuação profissional pautada pelas marcas formativas, que são os domínios técnicos, atitudes empreendedoras, visão crítica, atitude sustentável, atitude colaborativa, protagonismo juvenil, social e econômico e atitude saudável. Tema gerador. O tema gerador escolhido pela nossa turma foi a atuação do profissional de recursos humanos na organização. Boa noite. Qual é o nosso tema gerador? Alguns conseguiram pegar, né? Então, é a atuação profissional de recursos humanos no mundo das organizações, né? E eu vou falar um pouco para vocês sobre a nossa metodologia. Vocês me desculpem, mas eu tenho uma mania de gesticular, de andar, tá? Se estiver incomodando, vocês podem levantar a mão, ó, dá para parar mais um pouco? Tá bom? Mas é porque geralmente eu sou assim mesmo, tá bom? Bem, a metodologia que nós utilizamos para desenvolver o nosso projeto integrador, ele foi inspirada no Design Thinking, que é um método de planejamento desenvolvido por dois grandes empresários. Depois vocês podem pesquisar quem é, né? E eles desenvolveram esse método para resolver problemas do cotidiano, né? De forma criativa, de forma inovadora e colaborativa. Tá? Bem, aí ele usa essas 6 etapas, tá bom? No nosso projeto, como a gente foi trabalhar a questão da atuação do profissional de recursos humanos, então nós fizemos um levantamento, né, de quais eram os problemas que atualmente eles enfrentam, né, no decorrer do seu trabalho, da sua atuação, né? E durante esse levantamento surgiram N problemas, né? Mas o que nos chamou a atenção e o que nós identificamos e que escolhemos para trabalhar foi, como a professora Luciana colocou, a questão do adoecimento mental dos trabalhadores, tá? Ou seja, a saúde mental, né? E aí, então, já tínhamos o problema. E o que vamos fazer? Qual foi a nossa ideia? A nossa ideia foi criar um podcast, tá? Que daqui a pouco a gente vai falar como é o nome desse podcast, tá bom? E trabalhar de forma, através de bate-papo, né, temas voltados para essa questão da saúde mental dos trabalhadores, né? Seja no âmbito organizacional, seja na questão do setor público, escolas, enfim, né? De forma geral, a questão do adoecimento dos trabalhadores, que a gente sabe que é algo que está em alta, né? E a gente vai trazer para vocês algumas estatísticas. Tá bom? E aí, para que nós pudéssemos validar a nossa ideia, né, nós fizemos uma pesquisa online, tá? Onde nós elaboramos um formulário e esse formulário foi compartilhado, né, com várias pessoas da nossa família, do trabalho, né? E nós tivemos uma resposta muito positiva, né, de que realmente a gente poderia trabalhar essa ideia em relação à questão da saúde mental, porque houve uma aceitação positiva, tá? E aí, como que nós vamos trabalhar, né, essa questão da saúde mental, nós, enquanto assistentes de RH, para levar informações, né, para os trabalhadores? A nossa solução foi convidar especialistas, né? Especialistas para que eles pudessem abordar os diversos temas que, né, estão dentro da questão da saúde mental, né? E a ansiedade é um deles. E aí a gente vai trabalhar outros mais lá na frente, tá bom? Só para você já entender mais ou menos o que a gente está trabalhando, tá bom?
E aí a solução foi justamente a gente convidar esses especialistas para, através de bate-papo, no podcast, a gente abordar esses temas. Tá? E a prototipação do nosso projeto, que é justamente a questão do nosso projeto piloto, a ideia que nós tivemos, né, da questão do podcast, e também a questão das gravações com os especialistas, e fazer o upload dos vídeos, né, na plataforma, que também daqui a pouco a nossa colega vai dizer quais são as plataformas que nós escolhemos para trabalhar o nosso projeto integrador. Tá? E aqui hoje, né, o pitch, que é justamente essa breve apresentação da nossa ideia para o público, que são vocês. E aí, para continuar, eu quero chamar aqui a nossa amiga Carliane, que vai trazer um pouquinho da questão das estatísticas. Boa noite, gente. Então, qual foi o problema? O problema foi a saúde mental do mercado de trabalho, né? Esse foi um assunto bastante abordado dentro da sala de aula, junto com a nossa professora Luciana. E aqui nós temos alguns dados sobre ele. 72% da população brasileira sofre alguma sequela do estresse, do leve ao considerado devastador. Desses 72%, declaram que sentem que não têm condições de trabalhar, mas que continuam com receio de serem demitidos. 32% têm síndrome do esgotamento profissional. Desses 32%, temos 49% que sofrem com depressão, tendência a desenvolver a aversão crônica da doença. Aqui vou passar para a Sibeli, que ela vai continuar o assunto. Boa noite, colegas. Então, com base nos dados estatísticos que nós trouxemos do nosso problema, que é a saúde mental no mercado de trabalho, vimos que, conforme os dados apresentados, o Brasil ocupa o segundo lugar entre os países que tem a maior incidência da síndrome de esgotamento profissional, que também é conhecido por burnout. E geralmente atinge a população economicamente ativa, porque nós precisamos de trabalho, né, e passamos por esse processo, às vezes, de ficar tão cansados ao ponto de ter esse esgotamento. E com base nessa informação, como proporcionar aos profissionais de recursos humanos ferramentas para que possam identificar, prevenir e promover ações que façam a mitigação desses casos que afetam os funcionários. Então, a nossa ideia surgiu na sala de aula, durante diversas conversas, que foi levantar uma ferramenta para proporcionar aos profissionais de recursos humanos esse diálogo entre o profissional, seu empregador, com ferramentas audiovisuais por meio das plataformas de redes sociais TikTok e YouTube, que finalizou no nosso podcast, para promover todo esse diálogo. Essa iniciativa ela foi conduzida por nós, os alunos de assistente de recursos humanos do SENAC, juntamente com convidados especiais. Inclusive, hoje ele nem está aqui, que um dos nossos convidados foi o nosso querido professor Elidio Batista, dentre outros convidados. E eles abordam temas sobre psicologia organizacional e também gestão de pessoas. Eu vou dar a palavra para minha amiga Poliana e ela vai explicar um pouquinho mais desse processo. Primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer a toda a participação aqui. E dando continuidade ao que a minha amiga Sibeli estava falando, nós fizemos uma pesquisa baseada em quiz que foi elaborada com a nossa turma, juntamente com a nossa professora, onde a gente queria saber se as pessoas teriam interesse em ver o podcast. Então, nossa primeira pergunta foi: com que frequência você ouve podcast? E 58,5% das pessoas responderam às vezes. Mas aí, como é que a gente ia compartilhar a nossa ideia? Foi aí que veio o nosso próximo ponto, que foi o TikTok. O TikTok foi um aplicativo que nós utilizamos, além dele ser de fácil acesso, ele é um aplicativo onde se tem... Peraí, só um momento. Ele é um aplicativo de onde se tem um maior público e faz com que, onde tem um conteúdo que faz com que o seu consumidor consuma. Então, era isso exatamente que a gente queria, fazer com que o nosso conteúdo chegasse ao máximo de pessoas possível. O que nos leva à nossa próxima pergunta. Pode passar. Você acredita que o clima organizacional tem influência na saúde mental dos trabalhadores? 82,9% das pessoas responderam que sim. Isso, por si só, já se diz. Mas por que é importante ter um clima organizacional?
Desde a forma que você é tratado, até o ambiente, isso em tudo fornece o quê? A nossa mente. E é da nossa mente que vai mover o nosso corpo. Então, se a nossa mente não está bem, o nosso corpo não vai estar bem. Porque ele é o estímulo do nosso corpo. Voltando mais para o lado dos trabalhadores, quando isso afeta primeiramente o que já? A sua produtividade no local de trabalho. Pode passar. Espera, só um momento. Pode voltar. Ah, não, já falei. Pode ir, desculpa. Tá. A nossa próxima pergunta foi se vocês gostariam de ouvir o podcast e assistir vídeos no YouTube e também no TikTok. E 65,9% das pessoas responderam que sim, o que foi uma gratificação para a nossa turma, porque cada etapa, cada evolução foram desafios, foram trabalho, foram estudos e principalmente foram muita iniciativa da nossa turma e não desistir em nenhum momento. Pode passar. E como nossa última pesquisa, nós queríamos saber quais temas os nossos ouvintes iriam querer escutar. Nós entrevistamos 41 pessoas, onde dessas 41 pessoas, 27 responderam sobre a síndrome de burnout, seguida pela ansiedade no trabalho e logo depois inteligência emocional. Mas infelizmente nós não conseguimos trazer todos, visando que só 5 profissionais puderam participar do nosso podcast. Desses 5 agora a minha amiga Érica vai falar um pouco para vocês. Boa noite, eu vou falar sobre soluções, que são os temas escolhidos e abordados pelo podcast Te Acalma Maninho. O primeiro tema foi sobre síndrome de burnout, seus principais sintomas e como ela afeta a vida das pessoas. O convidado psicólogo organizacional Emílio Batista. O segundo, os impactos da liderança no clima organizacional, com a convidada Gisele Paz, supervisora administrativa. Ansiedade no processo de recrutamento e seleção, com a convidada psicóloga organizacional Glória Dantas. O home office e a saúde mental do trabalhador, com o convidado professor Rauriberto Gadelha. E por último, a inserção dos imigrantes no mercado de trabalho brasileiro, com o convidado Etienne Mendes, nosso colega de turma. Agora eu vou passar para ele. Etienne. Olá, turma, boa noite, primeiramente. Espero que possa entender alguma coisa. Mas vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre nossos resultados esperados, né? A gente vai falar os resultados esperados. Pode passar. Era para mim fazer essa entrevista para eu dar-me conta que estava passando por muito estresse no meu trabalho. Não dava para mim entender o que estava acontecendo comigo. Mas vamos lá. Nossa primeira proposta foi informar aos ouvintes sobre a importância da saúde mental dentro do contexto do mercado do trabalho. Porque vocês, a lo mejor, ninguém sabe que está passando por muito ansiedade e por alguma doença de tipo en el mercado do trabalho. Nossa segunda oferta foi oferecer dicas. Como oferecer dicas? A gente fez 2 podcasts e aí baseamos várias inquietudes, onde a gente mostra para vocês como se sente afetado no momento na área do trabalho. E como terceiro, fizemos essa entrevista a profissionais com muita experiência para compartilhar fixamente esses momentos significativos. Com isso, demonstrar a você que podem estar passando por uma doença e não sabiam. Tá bom?
Agora vou deixar aqui com o meu colega, que é aqui a emoção do nosso time. Boa noite, gente. Alguém lembra o nome do nosso podcast? Se acalma, Manhã. Exatamente. A gente vai mostrar alguns vídeos, relance de algumas entrevistas que a gente fez, tá bom? Afobado suando fio. Quer saber mais? Acesse a nossa plataforma que acalma o menino que vai ao ar de mente de junho, onde vamos conversar com especialistas com muitos temas relacionados à saúde mental no mercado de trabalho. Beijo. Existiam só 3 tipos de liderança. Era pensado para a gente 3 estilos de liderança, né? Era aquela mais democrática, tinha mais uma autoritária, tinha mais a liberal. Mas, graças a Deus, o mundo evoluiu lá. Geralmente, ou em todos os casos, eu posso dizer, é o nosso convite. É o que faz nos entregas. O que leva ao trabalho do lazer, o que leva ao... Nico! Quem lembra desse barulho? Não foi a nossa sala, tá? O quê? Pode girar aí. Play. Agora eu quero convidar todos a pegar o iPhone 15 Pro Max de vocês aí. E a gente tem 2 plataformas, né? A gente tem um TikTok. Eu convido vocês a se inscreverem lá, acessarem a nossa plataforma e assistir nossos vídeos. Caso vocês queiram também assistir na íntegra as entrevistas que a gente fez, a gente tem outra plataforma que é o YouTube, que ela tem as gravações completas das entrevistas que a gente fez, tá bom? Vocês acessaram? Isso. Volta. Aqui, ó. Agora vou esperar vocês, tá? Vou olhar aqui no meu celular, quem acessou. Ok. Tirou foto de mim? Aqui.
Já? Ok agora? Todo mundo pegou? Tô dizendo ali, ó. Te acalma, aí. Do vermelho? Do vermelho? Vamos fazer mais entrevista relacionada a esse tema? Não, a proposta, porque a turma deles está encerrando, né? A proposta é que outras turmas de repente de RH continuem com o podcast. Isso, continue. A gente Vai já lá. conversa, por exemplo, com a professora Glória, que interessa, ela vai fazer alguns podcasts. Então, outras turmas, eles não, porque eles já estão encerrando. Fica para a instituição, vamos dizer assim. Vai, família. Só dar eu estava procurando soluções para resolver uma parte desse problema, certo? Eu ia aconselhar procurar um massagista. De massagem. Isso aí. Tá bom. Primeiramente, olha, na verdade tem muitas mais temas que não foram inclusos nesse nosso lei, mas eu queria agradecer primeiramente a Deus, que foi para a gente muito. Primeiramente a Deus, que para nós é máximo. E queria agradecer também a nossa professora, que teve muita paciência, a melhor professora do mundo para mim. Epa, não, tá aqui. Calma. Receba. Professora Luciana, para a gente, você é o máximo, tá? Muita paciência, é uma professora muito profissional e eu amo. A vocês que nos acompanham nesse momento, novos profissionais, parabéns também. Ao curso, agradecer a nossa coordenadora Adriana Sanches, ao Senai Informática, que foi que nos ajudou com os vídeos e todo esse tema de informática. E, por fim, a todos vocês, na verdade, que fazem parte do Senai. Obrigado mesmo. Agora eu quero que para vocês uns presentinhos. Vamos ver. Vamos fazer algumas perguntas, se vocês prestaram atenção que a gente falou, vamos fazer perguntas sobre isso, tá bom? Vou deixar aqui com o meu amigo. Então, gente, a gente queria poder dar um brinde para todos que assistiram, só que, sabe como é, né? Isso nem sempre é possível. Então, a gente decidiu fazer 5 perguntas relacionadas ao nosso tema, e quem for responder, por favor, levanta a mão, a gente dá a palavra, e se estiver correto, aí a gente entrega o brinde, tudo bem? É um fonezinho de ouvido, tá? E aí vocês podem escutar nossos podcasts na plataforma sem incomodar o coleguinha e tirar um bom proveito, ok? Então vamos lá. Nós falamos sobre 5 temas relacionados à saúde mental no trabalho. Eu quero que vocês citem pelo menos 2 do que a gente expôs aqui. A colega de Pelerzinho lá atrás. Ok, pode vir. Palma, gente, pra colega. Vamos tirar foto? Vamos tirar foto? É Poliana. Irmão, por que tu não levantou a mão, irmão? Vem que você tá linda. Aqui, ó. Segundo, qual o nome mesmo do nosso podcast? Ele aqui, Aqui, professora. Pra cá.
Eu quero ver se vocês estavam prestando bem atenção. Na hora do clima organizacional, qual foi a porcentagem que eu falei? 46, 92, 72. Toma ali, essa aí depois. Isso aí, mano, é o que pede. Outra pergunta. Alguém conseguiu gravar o nome de 2 dos entrevistados que a gente fez? 2. E agora? A senhora? Menina, cadê minhas alunas? Vocês estão mortas hoje. Ganho todas. Eu ganhei todas. Foi. Não sei, tô... Tá muito satisfeita. Quem descobriu o Brasil? Não, vamos finalizar bem simples. Bora ver quem vai levantar a mão. E daí, pessoal? Quais foram as plataformas que nós usamos para... Ela levou pra primeiro, amor. Essa é minha aluna, tá? Só pra deixar aqui. Esses fones de ouvido são para você ouvir nosso podcast, tá bom? Só um minuto. Espera, ainda tem mais perguntas. Calma aí, gente, calma aí. Só para finalizar, a gente gostaria de agradecer os professores aqui presentes, tá? Toda a instituição também do Senac. Cadê os professores? Professora Helena. Professora Helena. Raçou. Isso aqui, ó, do nosso podcast, tá? Foi uma lembrancinha. Foi uma lembrancinha do nosso podcast, tá? Pra fazer anotações e tal. Só tem 2. Cadê o professor? Mas eu assisti. Só tem 2. Só tem 2. Olha, né? Cadê o professor? Minha filha tá, professor. Calma, sou eu. Chata. Pega, filma sua filha aí que eu vou bater foto ali. E o professor? Vou dar um lugar pra ele. E o professor? Aqui você. Era ele que a senhora estava assistindo enquanto a gente estava ensaiando, né? Obrigada, gente. Te acalma. Te acalma. Vocês podem acessar a nossa plataforma, tá? Os vídeos são super legais, tá? Muito interessante também. Foi muito trabalhoso. Obrigada. Agora